Nós temos uma matéria também no GE. Globo aqui que traz, lá em Palmas, a pergunta de qual tocantinense vai chegar mais longe no Brasileiro Série D de 2025. Afinal de contas, o União, que está na final, né, tem por característica estar chegando nessa Série D com o potencial de ser um dos mais fortes do seu estado, né, ser um dos mais fortes do seu estado. O Tocantinópolis foi eliminado pelo União, e nós temos, nesse sentido, uma questão muito forte de por onde vai esse campeonato nesse ano. Temos a matéria aqui do GE em Palmas dizendo que o Brasileiro Série D começa no segundo fim de semana de abril, 12 e 13 de abril, com 64 times. União e Tocantinópolis serão os representantes do Tocantins na competição. Nós temos então o Tocantinópolis fazendo parte do grupo A2, ao lado de Maracanã, Iguatu, Sampaio Correia, Maranhão, Altos, Parnaíba e Imperatriz. O União integra o grupo A4 ao lado do Asa, do Penedense, Sergipe, Lagarto, Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense. União e Tocantinópolis garantiram participação após decidirem o título tocantinense de 2024. Na ocasião, o União conquistou a taça sobre o time alviverde. Então nós estamos falando que os dois representantes do Tocantins para esta Série D são os representantes da final do campeonato tocantinense desse ano, com a vitória do União. Isso quer dizer muita coisa num campeonato de tiro longo como é a Série D? Acho que não, mas aponta que neste momento, pelo menos para o início de temporada, nós temos um União do Tocantins um pouco mais estruturado, conseguiu vencer esta final contra o Tocantinópolis. Vamos falar então um pouco sobre o União, sobre a maneira que esse clube vem chegando para este ano de 2025, um clube jovem fundado em 1992, e a gente vai olhar para o União aqui como campeão tocantinense, né? Um campeão tocantinense sobre o Tocantinópolis, que a gente está falando. E nós teremos então as partidas que irão definir essa sequência dali para frente. Agora, vamos ver também, tem outra questão importante da gente ver, que é o retrospecto do União do Tocantins nesta temporada de 2025, porque tem vitórias importantes ali, além do que essa do campeonato tocantinense, contra times maiores, por exemplo. Vamos lá então. Temos aqui, na Copa Verde, em 22 de janeiro, o União Rondonópolis goleou o União do Tocantins por 3-0. Depois, o União vence o Capital na primeira rodada de 7 do campeonato tocantinense. Perde para o Gurupi em casa. Contra o Batalhão Futebol Clube, empate na quarta rodada. Depois, na Copa do Brasil, o União vence o América de Natal, que é o seu... não é, acho que, diretamente adversário nessa temporada, mas está dentro da Série D também. União vence o América de Natal. Vence depois o Araguaína. Na segunda rodada contra o Maringá, a gente já vê o União caindo na Copa do Brasil por 4-2 contra o Maringá. No Campeonato Tocantinense, o União vence o Tocantins por 2-1 na rodada 5. Na Copa do Brasil, como eu falei para vocês, então, nós temos essa derrota para o Maringá, uma vitória sobre o Tocantins contra o Tocantinópolis na segunda, com jogo referente à segunda rodada do campeonato. O Tocantinópolis venceu o União por 3-0, né? Então foi muito próxima essa rodada que foi adiada e aí foi jogada depois. O Tocantinópolis aplicou 3-0 em casa contra o União. Depois o Bela Vista, também na sétima rodada, coloca 3-0 sobre o União. Na semifinal, nós vemos aqui o União vencendo o Tocantinópolis no jogo 1, e depois o empate na casa do Tocantinópolis, que leva o União para a final. Perdão, eu acabei falando a informação errada. Falei que foi a final do Campeonato Tocantinense. Na verdade foi a semifinal. Então nós temos agora o Tocantinópolis ficando para trás, o União segue para essa finalíssima, né? Que será no próximo sábado, dia 5 de abril, lá no estádio do União contra o Araguaína, e que teve um empate no jogo de ida na casa do Araguaína. Então o União ainda joga neste próximo fim de semana a finalíssima, né, do Campeonato Tocantinense. Depois, no início da Série D, é Lagarto contra União. O União visita o Lagarto, depois recebe o Penedense, visita o Jequié e recebe em casa o Barcelona de Ilhéus, também na quarta rodada
da Série D, quarta de 14 rodadas da primeira fase da Série D. Então aí está o histórico do que nós temos do União Futebol Clube, Atlético Clube de Tocantins, fundado em 1992. O Tocantinópolis, por outro lado, ele vai ter uma trajetória que também, a gente já falou sobre vários outros acontecimentos aqui, mas quando a gente olha para essa semifinal em que ele perde para o União, também tem um retrospecto de vitória por 3-0 sobre o União. Foi apertada essa semifinal. Então, a gente vai olhar aqui qual é a maneira que o Tocantinópolis veio se comportando durante esse ano, também especificamente na Copa do Brasil, né? E com times tanto da Série D, quanto times também que fazem parte de outras divisões, como é que foi o desempenho do Tocantinópolis. Vamos lá então, trazendo aqui as imagens deste ano do Tocantinópolis na temporada. Na Copa Verde, primeira rodada, venceu o Grêmio Atlético Sampaio. Nas oitavas de final, depois da Copa Verde, na Copa Verde, oitavas de final, perde para o Amazonas por 5-1. Depois, vence o Tocantins na primeira rodada do Campeonato Tocantinense por 3-0. Perde para o Bela Vista em casa. Perde para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, vence o Capital fora de casa pelo Tocantinense, empata com o Gurupi, vence o Araguaína, finalista contra o União, e vence o Tocantinópolis. Depois nós temos aqui outra vitória, aliás, vence o União, depois contra o Batalhão Futebol Clube também 4-2, na semifinal acabou caindo contra o União, que é finalista contra o Araguaína lá no Tocantins. Aqui na primeira rodada da Série D, Tocantinópolis pega o Maracanã em casa, depois visita o Altos do Piauí, recebe o Sampaio Corrêa e visita o Maranhão. É um grupo difícil também para o Tocantinópolis, mas o Tocantinópolis é outro clube que tem tradição na Série D, conhece bastante do campeonato, da competição, então acredito que tenha um futuro importante aí pela frente também. Tocantinópolis já teve excelentes temporadas, teve outras temporadas muito ruins também, é um time relativamente irregular na Série D. Vejam que ele é 2 anos apenas mais velho do que o próprio União, que é de 91, e o Tocantinópolis de 1989, a fundação deste time do Tocantins, que junto com a União fizeram a semifinal do campeonato local deste ano.